Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, né? Sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras e hoje um evento diferente. Estou em Las Vegas, ó, para quem reconhece aí, ó. Estou em Las Vegas, mas não é para o SEMA. Eu estava aqui nesse mesmo local para o SEMA Show, vocês acompanharam aí alguns meses atrás, mas eu voltei agora aqui início de janeiro para CES, que é a maior feira do mundo de Consumer Electronics, chama-se, que é o eletrônicos de consumidores, ou eletrônicos, assim, a maior feira de eletrônicos do mundo. Por que eu vim nessa feira? Eu nunca tinha vindo nessa feira, só que cada vez mais eletrônica, tecnologia, inovação está ligado com automotivo, né? E automobilismo. E a gente está, obviamente, com a FT700, tem muito que a gente está desenvolvendo que está em ligação com comunicação, com interação, com câmeras, com tudo. E realmente eu achei que essa feira podia ser um bom local para eu vir avaliar e ver como é que tá. E quando eu decidi vir, até foi o convite do Rodrigo, da Purcho aí, da Amazon, e amigão também meu, mas também eu percebi que tinha uma seção muito grande de automotivo e eu estou aqui para ver essa seção. Descobri que a feira é muito maior do que eu imaginava. Estou chegando aqui agora, hoje aqui está chegando para a feira, mas vocês vão acompanhar comigo. Antes de eu entrar na feira aqui, eu passei num lugar muito especial, na Shelby, e vocês vão acompanhar comigo, porque a Shelby, que faz os carros, né, Carroll Shelby, toda essa história, é aqui em Las Vegas, é do lado do aeroporto, e quando eu desci no aeroporto, o primeiro lugar que eu fui foi lá. Então eu gravei um trechinho para vocês para mostrar antes de ir para CES, eu passei na Shelby e vocês vão acompanhar isso aí. Então bota na TV, chimarrão aí, ó, porque hoje o episódio vai ter muita tecnologia e inovação, vai ter algumas coisas que eu acho que muitos de vocês vão curtir aí e a minha visão da feira aí. Então vamos lá. Entrei na loja, ó, é muito bem decorada, assim, ó, é um museu, né, uma loja, tem toda a parte assim de quadros, olha só, uns gigantes. Vestuário aqui, para quem quiser se fardar de Shelby aqui, ó, tem de tudo, né? Conta muito da história, assim, né? Tem muito da história dos carros, né? Obviamente eu vou mostrar os carros ali para quem de repente não conhece, para entender o que significa a Shelby. Mas tem tudo vestuário, tem coisas aqui de parede, de decoração, ó. $500, ó, $165 aquele ali, $500 esse aqui na parede. Jaqueta, moletom, camiseta, boné, olha só, esse moletom aqui, até prancha, não sei se está vendo aquilo ali, muito legal. E os caras têm uma história muito grande. Então aqui é o seguinte, ó, eu vim visitar, eu tenho um contato com o vice-presidente e que são caras assim fantásticos, assim, eles fizeram um tour comigo antes. Só que eu não filmei o tour até por respeito aos caras, né? Eles mostraram algumas coisas dos carros aqui. E agora eu voltei aqui, depois que eu acabei minha reunião, eu acabei a conversa que eu tinha ali com eles, eu voltei para mostrar para vocês um pouquinho disso aí. Aqui tem a parte de acesso ali, que a gente caminhou antes por toda a oficina aqui, ó, eles têm mais uns... eles têm todos os funcionários aqui, tem em torno de 100 funcionários aqui nessa unidade, tá? E o que eles fazem aqui é o seguinte, eles pegam os carros, ó, que nem aquele ali, ó, que ele vem da Ford mesmo, antes de ir para a concessionária, vem zero e eles desmontam o carro assim, ó, tiram todas as paralamas e capô e fazem todos os upgrades do motor e eles fazem os upgrades aqui e depois esse carro, no final, digamos assim, da produção, esse carro vai para a concessionária com todos os upgrades. Então, que naquela picape do Felipe foi feita aqui, pelo que eu imagino. E eles fazem em torno de 600 carros por ano aqui que eles fazem a modificação. E as modificações são aumentar a potência, por exemplo, aquela picape do Felipe, acho que é 770 HP, né? Eles têm aqui 3 versões, assim, uma com, acho que é 700 HP, uma com 900 e uma com 1.300 cavalos, para ter uma ideia. Tem os GT500 que eles vendem com 1.300 cavalos de fábrica, para ter uma ideia. Então, tudo isso aqui é feito aqui, eles fazem desde o wide body, assim, eles tiram o painel traseiro, eles cortam, colam uma lata com cola, assim, fazem o acabamento e pintam o carro, fazem toda essa parte aí, realmente é tudo feito aqui, os upgrades mecânicos, botam supercharger, fazem a questão de eletrônica, é impressionante. Eu mesmo confesso que eu não sabia que eles faziam tudo aqui mesmo, nessa fábrica em Nevada, aqui no estado de Nevada, né? A Shelby é conhecida mesmo, ó, por esses carros aqui, ó, que são, obviamente, os Shelbys, né? Esses aqui são os carros, alguns deles são aqui originais, ó, esse aqui é um Cobra, Shelby Cobra 65, ó.
todo dourado, não sei se é como é que esses caras fizeram, que material que é, obviamente, não sei se é banhado a ouro. Quando vê até, posso estar falando bobagem. Aqui, ó, o Carroll Shelby, inclusive ele faleceu, se não me engano, em 2012. Tem várias histórias assim que os caras estavam contando, sabe? Esses carros são tudo de alumínio, ó, são de alumínio polido mesmo, sabe? O vice-presidente é o dono desse aqui, inclusive ele mostrou, contou umas histórias. Eles têm vários carros aqui, assim, que são dos funcionários, assim, tem um outro que é da esposa de um diretor ali também. Aqui os GT40, que são os carros realmente, né, de corrida, que é o que o filme Ford versus Ferrari que foi o carro que eles construíram, que a Ford chamou que a Ford contratou o Carroll Shelby para desenvolver esse carro para ganhar da Ferrari, porque justamente teve aquela questão, né, do filme lá que eles contaram. Então tem aqui os carros originais, carros que correram. Esses aqui são cada um tem uma história especial. Esse aqui é um Twin Paxton Supercharger 427, ó. Esse aqui é um dos carros mais potentes que já fizeram da Shelby. Esse aqui é um míssil, assim. Esse aqui é um carro interessante, ó. Esse carro aqui era do Carroll Shelby mesmo. É o último 289, ó, que foi o último carro fabricado. Esse aqui ele fazia, ó, ele pediu automático porque ele queria levar a namorada para passear, sei lá. Eles brincam com o Shelby, dizer que ele tinha muitas namoradas, então ele queria ter um carro para que elas pudessem dirigir, que tinha que ser automático. Então esse aqui é um dos raríssimos Shelbys que é automático. Essa história que o cara contou. Tem os outros aqui, os motores. Esses carros aqui, ó, que eles fazem, né? Esse aqui é um carro de pista que a Shelby modifica e vende. Tem ali, ó, ali mostra da picape que o Felipe tem, ó. Ali na verdade é a mais baixa, o Felipe é aquela mais alta. Esse carro aqui foi usado no filme Ford vs Ferrari mesmo. A cena inicial lá parece que foi ele. Só que eles estavam se arriando. Esse carro aqui é um Miata, um Mazda Miata por baixo, só um carro de filme assim, que não foi feito, não é um carro de corrida nem nada. Ali fica passando cenas do filme mesmo. Esses carros assim, cada um tem uma história. A Shelby chegou a trabalhar com a GM, com a Dodge e muito mais com a Ford, né? Esse carro aqui foi um carro que eles fizeram em 97, 99, com a ideia de ser um carro de produção muito avançado. E o motor, eles usaram um motor tipo de Indy, que eles precisavam homologar para Indy, e aí eles queriam botar nesse carro aqui. Umas coisas muito malucas, assim, um carro só e acabou não seguindo esse projeto, ele estava muito à frente do tempo, sabe, eles falam. Tem aqui no meio que eu acabei passando, mas tem vários carros aí de históricos, assim, de corrida, ó, carros de arrancada, esse aqui é da esposa acho que do vice-presidente. Esse carro aqui é um carro de arrancada, ó, por exemplo, que correu, tudo eles chamam de Super Snake, tipo as versões mais, o nome assim da geração, né? Esse carro aqui tem uma história especial que eu estava dizendo. Em 2011 eles fizeram esse carro que o Shelby queria o Carroll queria um carro que tivesse mais de 1000 HP. E aí eles conseguiram fazer esse aqui que deu 1200 e pouco, que dá mais de 1000 na roda. E esse carro aqui, quando ele ficou pronto, final de 2011, o vice-presidente estava aqui, levou o Shelby, o Carroll para a pista, para ele testar o carro, ele aprovou o carro. E uma semana depois o Carroll foi para o hospital e dali ele nunca mais saiu, ele acabou falecendo. Então esse aqui foi o último carro que o Carroll pilotou na pista antes de falecer ali em 2012. Então, bem icônico, assim, um carro, e o primeiro carro também com mais de 1000 cavalos que a Shelby produziu. Tem desde carrinho de golfe, outros carros aqui, ó, vários. Eu vou ficar devendo detalhes, os caras ficaram uma hora conversando comigo e falando aqui cada carro que era, porque cada um tem uma história especial, assim, mas valor. Esse, por exemplo, assim, eles comentaram, esse carro aqui é um carro que milhões e milhões de dólares, porque é um Mustang que é um protótipo do GT500 Super Snake de 67, original, foi feito depois disso que eles vieram a recriar esses aqui, sabe? Mas tem cada carro aqui, cada carro com certeza tem uma história fantástica, sabe? Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou ir para a feira, vou para a CES, tenho uma missão ainda para conseguir pegar a credencial e me ambientar na feira, mas daqui a pouco eu pego e vou mostrar para vocês, vocês vão continuar vendo agora aqui a parte automotiva da CES, mas vou tentar dar uma pincelada em outras coisas de tecnologia, porque eu sei que muita gente gosta, eu gosto muito também, mas eu acho que vai ser muito útil. Viram aí então como é que foi na Shelby, muito legal, né? Felipe Andrés que tava louco, quando eu saí de lá que eu mandei uma foto para ele falou, peraí, compra um negócio para mim, você não dá mais. Mas agora é o seguinte, agora vamos entrar na feira, tá? E
e entender como é que funciona, como é que tá como é que é aqui. Realmente é diferente do SEMA, eu já percebi que isso é muito maior que o SEMA. Essa feira aqui é uma feira muito mais... A do SEMA é só digamos assim, é só da indústria automotiva, né? Isso aqui é muito mais, é uma indústria tão gigante que ela tem inúmeras facetas, né? Então, realmente tem muita coisa que dá pra ver aqui. Eu vou entrar agora aqui, ó, tem toda uma raio-x não tem. Tem raio-x mesmo. Tem que mostrar a bolsa, tem que mostrar tudo. Vocês vão acompanhar comigo aí. Já entramos aqui, ó. Já começamos aqui com uma BMW, uma i7, ó. Essa aqui é a BMW totalmente elétrica da sedã luxuoso deles, ó. Olha só. O tamanhão do negócio aqui, ó. O design é legal. Deixa eu ver como é que é por dentro aqui, ó. É uma limousine, né? Vamos entrar agora no hall principal do automotivo e vocês vão acompanhar comigo aí esse hall. Tô caminhando um pouco aqui, ó. Vou mostrar pra vocês alguns estandes. É gigante o negócio do automotivo mesmo, né? É muito maior do que eu imaginava. Até eu achei que eu ia conseguir fazer a feira em tipo 1 dia e meio, na verdade, não vou conseguir fazer nem de perto, na verdade. Vou ter que... Toda a parte de videogame, de eletrônicos pessoais lá, o consumer electronics, assim, eu provavelmente não vou ficar só na parte automotiva mesmo aqui, ó. Mas tem uns stands aqui que são incríveis, ó. Olha essa aqui da Hyundai. Olha essa aqui, ó. No meio do pavilhão principal, assim, ó, gigante, assim, ó. Os caras têm umas máquinas tudo automatizado, olha, parece uns robôs assim, ó, de futuro, ó, futurista. Olha que legal aqui, ó. Olha só isso aqui, essa escavadeira, ó. Olha o tamanho da escavadeira, toda uma esteira diferente, o negócio é mega. Do lado aqui tem John Deere, tem toda essa parte de agrícola, então, né? Que com certeza, ó, tem tudo autônomo, agrícola autônomo, né? Tudo computadorizado, tudo eletrônico, tudo... Olha só, que bacana, ó. Tudo mapeado ali, ó. Aqui faz bem o aplicativo para o cara acompanhar e ela faz tudo sozinha, não precisa ninguém pilotando, ó. Para quem conhece aí de a parte de agro, assim, isso aqui é uma coisa, deve ser muito revolucionária, né? O tamanho dos negócios. Nunca tinha visto uma esteira dessa assim, ó. Caramba, que legal. É muito de tudo da tecnologia, né? Então tu pega assim, tecnologia, aqui esse pavilhão é só tudo automotivo, mas aí vai tudo que tem tecnologia, né? Tem um baita stand da Mercedes aqui, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Olha só. Os caras fazem... Vou dizer, eu tava achando que teria uma comparação com o SEMA, mas não tem nada, é 100 vezes mais elaborado. Olha só que legal. Carro conceito, sempre os caras trazem os carros, eles fazem os carros animal, ó. Conciliar, ó. Yeah, pretty good. As rodas. Olha só por dentro. Os caras exageraram também, né? É carro tipo carro conceito, né? Mas pela fábrica, assim, ó. Olha o painelzão ali, ó. Caramba. Que loucura, hein? Os bancos. Mercedes tão forte. Olha aqui, ó. Esse aqui é um outro conceito, ó. Olha só. MB.OS. Não dá pra nem ver, mas ó, 4 lugares ali, parece, ó. Senta no meio. Tem uma fila pra ver aqui, ó. Aqui, ó. Que legal. Aqui também, tudo mostrando assim, ó. Tem muita coisa que eles estão mostrando inteligência artificial, né? Que é entretenimento, por exemplo. Well, this one is... Did you make an adapter for so
Então o que eles estão mostrando muito aqui, ó, é conectividade, assim, não, é entretenimento também, conectividade, mas muito com inteligência artificial, sabe? A interação, assim, que nem... até me perdi aqui, ó. Mas é muita tecnologia, muita tecnologia. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar o resto aqui, senão vou me perder. Olha aqui, ó, Hyundai, baita stand da Hyundai, ó. Caramba, tô impressionado. Olha só, estão apresentando algum carro aqui, ó. Olha ali, ó, o carro se vira as... Olha ali, ó. Mobs. Olha só, o que eles estão falando aqui, ó. Ele tem uma mensagem que é só uma prova de conceito, que ele tem zero de relação com o Ioniq 5. Aqui tem Horwin. O que é isso aqui? Ah, moto, ó. Olha aqui, ó. 0 a 100, 0 a 60 milhas, ó, 100 km por hora em 2,8 segundos. Numa scooter, ó. Caramba. Olha isso aqui. Isso é meio louquinho. Mas isso aqui tem que ser umas coisas meio... Olha essa moto aqui, ó. Olha, colocar uma moto conceito, claro, né? Eles fazem umas coisas muito fora, tu nunca sabe o que é pra ser de verdade ou não. Ah, aqui tem uma... O que é aqui, ó? Caterpillar, ó. Deve ter também automação. Geradores. Ah, os motores elétricos Caterpillar, ó. 750 volts elétrico, motor elétrico, ó. Isso aqui é óbvio, né? Vai chegar. Olha o inversorzão aqui, ó. Bem parrudo. Tudo. Não sei se aqui já tá elétrico, é para ser elétrico. Vamos ver. Gerador. Aham. Gerador elétrico, ó, para minas embaixo da terra. Continua estando na Hyundai. Caramba. Olha essas aqui. Os caras estão muito... Meu, olha o stand do negócio. É muito foda. Aqui tem uma experiência aqui. E tem muita mídia aqui, ó, muita... Dá pra ver que é profissional. Ah, esse aqui, ó. Esse é um carro deles aqui, ó. Aí já não tem muita inovação, a não ser dá pra ver as telas ali no meio, ó. Frente inteira, né? Ah, essa tag é uma nova marca, então dá deles.
Olha só. O que é isso aqui? Dusan. Implemento também, ó. Ah, olha aqui, ó. Mercedes AMG. Cara, a fila para entrar na Hyundai é gigante. Olha só. Aqui já começa algumas empresas que fazem algum tipo de aplicativo, alguma coisa de entretenimento, ó. O que é isso aqui, ó? Brunswick. Ah, é lanche, ó. O que os caras estão apresentando lanche aqui, ó? Deve ter todo o entretenimento aqui, ó. Navegação. Ah, os caras têm, será motor? É, motor elétrico, ó. Esse aqui deve ser tipo um 75, um 110, ó. O que é esse aqui, ó? Esse deve ser mais potente. Barco de pesca aqui pequenininho, ó. Até ganhou um prêmio aqui, ó, né? CS. Motor Mercury. Ah, Mercury 350. Então é motor elétrico da Mercury mesmo, ó. Ah, com o Sea Ray. Tá nos barcos muito nervosos, ó. Mudaram ali pra ver tudo dentro. Esse é um Boston Whaler. Caramba. Ah, esse aqui é o 600 Mercury 600 V12, ó. 3 deles, ó. 1.800 cavalos. Impressionante. Esse aqui já tava bom, ó. Levar as crianças pra passear. Mas tô realmente surpreso, assim, ó. Não sei se estão conseguindo transmitir para vocês, mas a quantidade de stands e tecnologia e carros e barco e implementos agrícola, construção que tem aqui, ó, muito, muito impressionante. Tem que ficar a feira inteira assim para conseguir ver tudo, sabe? Vinfest. Nem sei o que é isso. Algum carro aqui, será? Turquia. Intex Corporation. Ó, essa aqui é a Cadillac, equivalente à Suburban da Gianni, ó. O que os caras têm aqui de diferente? Ah, tem uma tela aqui, ó. Por dentro é igual. Tem as telas aqui. Esse aqui é o carro elétrico da Volkswagen ID7. Aí. O que é isso aqui, rapaz? Ó, duas velocidades, 0 a 100, 2,9, 840 HP, 1000 libras de torque. Ah, é um motor elétrico que os caras têm, ó. Vamos perguntar se os caras fazem... Ah, é o motor que tem na MG 63. Ah, essa aqui é uma MG 63. Ah, olha só. Então essa aqui, ó, é uma MG GT 63S, mas ela é com motor elétrico, ó. Então, pela primeira vez, a MG está botando inclusive o 63 para se chamar... Não, tô confuso, peraí. Aqui está escrito V8 Biturbo, Performance, e-Performance. Não tô entendendo. Isso aqui é elétrico ou é... Electric Drive?
Agora eu não entendi se ele é a combustão ou se ele é totalmente elétrico. Eu acho que ele é híbrido, então. Essa Mercedes aqui é híbrido, deve ser um V8 biturbo com o elétrico. Então não é totalmente elétrico. E aí o que eles fazem é esse motor aqui, ó. Esse aqui é o motor, ó. Que ele tem 160 kW, ó, que dá tipo 200 cavalos com 320 Nm de torque. Ó. Esse aqui que a gente precisava ter na traseira do Calibre, ó. Já sai os eixos aqui, eu acho, e toca direto, ó. Que legal. Deixa eu perguntar se os caras estão vendendo também. Os caras têm um eixo aqui, ó. Por exemplo, esse eixo traseiro, ó. 400, 800 volts. 425 kW, tá tipo 500 e poucos cavalos, ó. Já é o eixo direto, ó. E é o que tá nessa Silverado aqui, ó. Os caras converteram essa aqui em elétrico, ó. Tá ali, ó. Não é exatamente aquele. Aquele deve ser um de caminhão, ó. Mas aqui tá um motor elétrico, ó. Convertido aqui atrás. Então na frente não deve ter nada. Na frente deve ser só bateria. Legal. O que tem muito na feira aqui é, assim, empresas especializadas em algum tipo de solução. A maioria desses stands aqui não era fabricante de carro mesmo, era basicamente algum fornecedor de algum pedaço de solução. Porque uma coisa que muitas pessoas às vezes não percebem é que mesmo uma fábrica que nem a Mercedes, por exemplo, ela não fabrica tudo. Uma das mais verticais que existe no mundo é a Tesla mesmo, assim, que usa muito pouco ou nada de um terceiro. Mas todos os fabricantes eles fizeram muito isso de terceirizar totalmente, assim, display vem de um fabricante, motor normalmente não, mas o display, a eletrônica, o banco é caro, o freio Brembo, esse tipo de coisa, enquanto que a Tesla é um dos que fez mais vertical possível, sabe? Então, bem interessante. Caminhando aqui, ó, os carregadores, ó, carregadores elétricos. Aí começa uns standzinhos menores aqui, ó. Engenhinho. E vai, ó. Realidade aumentada para display. Tem umas coisas gozadas, ó. Isso aqui é tipo um cachorro aqui, ó. Se você mostrar ali, ó. Tipo um robô. Um inspetor de segurança. Muita coisa de estação de carregamento, ó. BB Mobility é grande. Aqui, ó, veículo conectado. Olha aqui, ó. Esse carro aqui, ó. Caramba, não achei que eu ia ver esse carro. O McMurdy. McMurdy. Assim que se fala, ó. Esse carro aqui foi o carro que... O maior recorde de toda a história no festival de Speed lá, o Festival of Speed, em Goodwood, na Inglaterra. Quem viu esse carro acelerando lá foi um insano, assim. Porque é um carro tipo um kart, ó. O tamanho dele é minúsculo, sabe? Olha só. Que pneu que é esse aqui? Ó, 240, 640, 19 pneu. Furo central, freião de carbono. Goodwood Festival. 39 segundos ele fez. 39,08 ele fez em Goodwood, no Hill Climb, lá de 1,17 milhas em as 9 curvas. 39 segundos foi um absurdo, assim. Muito impressionante. Mas é muito menor que eu imaginava, viu? E falar, é pequenininho, assim, ó. Os caras aí, ó. Drag Times. Hey, how you doing? How you doing, man? Good. How are you been? Nice to meet you. Yeah, you too. Good job. Keep doing well. Appreciate it. You want to see this on Drag Times? You want to do that? We're going to do that? We're working on it. Oh man, that would be awesome, man. Good, right? I want to see that. Cool. Good, you. I just got that one. You like it? Oh, amazing. Yeah, it's great, right? Very good. Yeah. Very good. I'm still getting used to flipping around back and forth. Filmar por dentro aqui, ó. Muito legal. Cool. Good luck. Good luck. Good job, man. Esse cara ali é o da Drag Times, né? Esse cara
É um site que tinha tempo de arrancada décadas, assim. E ele tem uma coleção incrível de carros, foi legal. Desliguei um pouco a gravação, bati um papo com ele ali. O cara é gente boa demais, já tinha ouvido falar da Feutech, conhece e tudo. Convidei ele para de repente dar um pulo na FT lá. Bom, vamos olhar o resto aqui, ó. Mas surpresa, o McMurtry, não sei como é que fala isso aí, tem MCU-RTRY. Tem esses stands grandes que vem daqui, ó, fazem um paredão aqui, ó. Esses stands que estão atrás aqui não conseguem nem se esticar aqui à direita. Aqui os caras estão dando uma palestra, ó, sobre Generative Simulation, simulação de chuva, como é que muda, como é que separa por cor, análise de imagem. Ah, isso aqui, ó. Aqui apresentou esse veículo conceito aqui elétrico, ó, que sai a caçamba assim. Aqui, ó, tá mostrando, ó. E ele pode trocar, ó, de caçamba e trocar. Aqui não tá mexendo. Pode trocar caçamba, isso troca, vira uma SUV, vira outra, larga a carga inteira assim, ó. Interessante, ó. Olha que legal. Bem veículo de transporte. Bem veículo de transporte, ó. Espaço ali pra frente, grandão. Aqui, ó, tem os cubos aqui que eles fazem de exemplo. Tem esse menor aqui também, ó, que acho que é o P1. Ah, esse aqui é até autônomo, parece, ó. É. Interessante isso aí. Tá ali, ó. Tile System. Thank you for visiting the Kia PBB booth. Please participate in our survey event and receive a Kia travel pouch and reusable bag in our event zone between green park. Impressionante mesmo. Ali, ó. Ah, tem todo um indicador de LED, ó. Lá na frente o volante levanta, ó, para não dirigir. Aqui ele tem um negócio, ó, chama de PV5, conceito PV5, ó. Tem o PV5, 7, 1, uma coisa assim. E aqui ele indica se está parando, se está chegando, se está autônomo. Umas coisas bem interessantes, assim. Aqui eu confesso que eu olhei isso aqui, BlackBerry, eu não sabia que esses caras estavam nativos pra mim, ó. Era celular da década de 2000. Tá fazendo bastante coisa. É tudo muito assim, ó, com convite, com entrada, VIP. Também estou impressionado com isso. Aqui a Garmin. A Garmin também tá. Aqui já é um misto assim de stand que tem relógios, ó. Ah, os caras têm uma linha de relógios incrível, assim, ó, gigante, né? Relógio, coisa para barco, ó, para navegação, ó. Os caras estão muito fortes de navegação, aviação, até de circuito eles têm também, né? Muita coisa. Ó. Todos os produtos aí. Aqui já é um stand um pouco menos automotivo só. Todos os relógios aqui, ó. Aqui, ó. Caminhão elétrico da DAF. Inversorzão ali, ó. Os inversor. O motor de tração tá aqui, ó. E um cardazão, ó. Atrás, então, então tá tudo, na verdade tá ali o motor, no lugar do motor de combustão mesmo. É tipo um convertido, o chassi é parecido, ó. Esse eixo aqui é só para distribuir carga.
Não, Peterbiltzão aqui, ó. Caramba, esse caminhão é louco, hein? Isso aqui deve ser um conceito elétrico também. I'll tell you, probably the best person. Não, cardazão pra lá, só se o motor tá na frente. Olha só, que legal. A Mild Hybrid. Caramba, que legal. Ah, aqui é um fuel cell, ó. Esse aqui é uma aplicação diferente, ó, que é célula de combustível, ó. Então, ele são cilindros de hidrogênio, ó. E aí esse hidrogênio ele vai numa célula de combustível que vira energia elétrica que toca o motor elétrico, ó. Acho que é. E aí, com isso ele não precisa de bateria, ó. Então ele fica com célula com tanque de hidrogênio que vira energia elétrica e vai para alimentar os motores elétricos. Então, interessante, ó. Aqui tem alguns carros legais, ó. LG, ó. Tecnologia. Olha só esse conceito, os caras chegam a abusar, ó. Inotec. Tem tudo aqui, ó, toda a tecnologia que os carros têm. Claro que isso aqui é um conceito para mostrar sensores que a LG faz, ó, 4D radar, câmera de calor, LiDAR, né? Os BMS aqui, que é o que monitora a bateria. Lá. Louco o negócio. E aqui, ó, a Amazon, que inclusive a AWS, a Amazon tem a Amazon for Automotive, ó, que é toda uma divisão de software e de processamento e de serviços que a Amazon faz para automotivo. Inclusive tem um brasileiro aqui, vamos ver se a gente acha ele aí, o Rodrigo Purcho. Não sei se eu vou achar. Os caras fazem aqui desde simulação. Agora aqui, ó, uma das empresas grandes também aqui, ó, a Qualcomm, ó. Os caras têm um carro conceito aqui que eles estão... Deve estar muito interessante o que eles estão vendo ali, ó. Tá todo mundo envolvido ali dentro. Cara, os caras fizeram... Pô, o negócio da Hyundai aqui, ó, é todo fechado pra entrar. Que loucura isso aqui. Onde é que é a entrada pra entrar? A entrada tem fila. Tá cheio ali dentro. Inacreditável. É gigante, gigante. Veículo militar autônomo, tanque de guerra autônomo. Ó. O que vocês acham? Mas olha aqui, ó, o negócio da Hyundai, ó, é gigante, ó, e baita fila para entrar ali, ó. Inacreditável. Vamos voltar ali na Amazon que eu quero falar com o Rodrigo, vou ter um papo com ele. Vamos ver se eu acho o Rodrigo aí. O que eles estão mostrando aqui, ó, nessa BMW, é uma Alexa com inteligência artificial, com treinamento assim para ela. Eles botaram todo o manual do veículo para mostrar, treinaram a Alexa de inteligência artificial com o manual do veículo e aí pode tudo que tu perguntar, ela vai te ajudando assim por inteligência artificial. Então ficou uma coisa, diz que bem legal, não consegui entrar no carro para discutir. Achei o cara aqui, ó, Rodrigo, e aí, tava te procurando aí. Boa. Ó, Rodrigo é um brasileiro aí que, para quem acompanha puramente, sabe que ele já estava envolvido diretamente no Gol FTE, né? Foi tu que apresentou lá o Vega pra gente, né? Na tua época de Volkswagen, né? Sim, foram 20 anos lá. Sim, então tu trabalhou na Volkswagen 20 anos? 20 anos. Conheceu o Vega, todo o pessoal lá que é o designer da Volkswagen. Influenciei bastante evento, coisa para entusiasta. E também depois, aí quando tu apresentou o Vega pra gente,
o Veiga foi lá e fez toda aquela consultoria, né, junto no Dene, né, pro Gol Elétrico, assim, né? Pô, foi muito O bacana. Veiga, o lado entusiasta dele é fortíssimo, né? E foi muito engraçado que quando eu apresentei pro Veiga o projeto, ele falou, poxa, e se a gente redesenhasse Sim, bem o o que a carro gente no dia de pensou, hoje? né? Eu nem expliquei o que era, né? Ele queria, era exatamente isso, Ele né? converge, né? Cara, e depois é bom, algumas andanças e tu tá há algum tempo já na Amazon, né? Sim, tô quase 1 ano e meio na Amazon. É a Amazon Web Services. Sim. E é tecnologia para o setor automotivo. Então eu nunca saí da indústria, né? Só que agora pro lado de tecnologia. E foi o Rodrigo que me convidou para vir pro CES aqui, que eu nunca tinha vindo também. E tu sempre falava, tem que vir, né? Tem que vir. Eu vejo o que você está fazendo e vejo pro lado da indústria aqui. Cara, e é muito bate tudo, né? Ó, eu vou dizer, eu tô impressionado. Acabei de andar aqui, né? Tô impressionado com o nível dos stands das empresas, a tecnologia, assim. Para onde tá indo, né? Para onde tá indo, cara, assim, ó, tá muito, muito avançado. A inteligência artificial tá, assim, entrando de uma maneira que vai revolucionar. O carro está sendo definido por software e é muito o que a gente vê do modelo da Tesla, mas seria o padrão de toda a indústria. E o carro vai melhorar com o tempo, né? Como o nosso smartphone, como qualquer produto tecnológico, o carro virou um deles, né? Cara, impressionante, meu. Impressionante, assim, ó, o que tu me mostrou aqui também, né? Hoje a gente teve algumas reuniões aí, já deu pra conhecer um pouquinho mais. Impressionante, assim, A vanguarda da coisa, né? Cara, olha, abriu minha mente, assim, eu tô processando tudo aqui ainda. O resultado a gente usa muito o overwhelming, né? A gente fica aqui atordoado com a quantidade de novidade, inovação, mas é o ritmo que a indústria está hoje, né? Isso de virtualização, conectividade, é o caminho da indústria de agora. Cara, que legal. Então Vamos fazer, né? Vamos dar uma voltinha. Vamos fazer, né? Tá bom, Boa. bom te ver. Valeu aí, meu. Também, valeu. Rodrigo tem muito conhecimento, sabe muito da indústria, muito legal. Olha isso aqui, ó. Quem é que fala do carro voador, ó? Esse é legitimamente o que os caras se propuseram a fazer um carro voador, ó. Ele é um drone, na verdade, ó. Não sei se vai dar pra ver as asas, ó. Tá vendo ali, ó? É um drone com as hélices aqui, ó. Que nem um helicóptero, ó. Tem 4 asas. Ali eles têm um vídeo mostrando, ó. Impressionante, ó. Emitter do Surface. Carros elétricos voadores, ó. Ó, 2013 eles começaram. Ele abre, ele fecha as asas e ele abre, ó. Um menor ali também, ó, que não tem... Ele voa sem a estrutura do carro, ó. Flying car. 1000 funcionários, ó. Mas é uma moto voadora em 2016, ó. 2 lugares. 2019, cadeirinha. 2022, isso ali, ó. 20. Será que vai ter um carro? Será que vamos ver isso aqui voando? Confesso que eu fico surpreso, mas eu acredito, viu? Acho que esses caras aqui são fortes, assim, ó. Estão fazendo muita coisa até. Isso é uma coisa que eu estava discutindo até com o Rodrigo agora. Surpreso como algumas empresas, assim, claro que começou com a Tesla, de certa maneira, inovando de uma maneira assim que dá uma vergonha para a indústria tradicional. Mas os outros chineses também, assim, as empresas chinesas como a BYD, várias dessas assim, como estão fazendo um bom trabalho. É impressionante, tem que dar o braço a torcer assim. Claro que os caras, quando eles viram que a parte de combustão eles não iam conseguir concorrer, eles focaram direto no elétrico e estão dominando, assim, ó. Estão entrando no Brasil. Fiquei surpreso realmente a presença
especialmente da BYD, assim, a qualidade dos carros, olha, nunca andei num, pra falar a verdade, mas tudo que eu vi foi muito positivo, olha, surpreendente mesmo. Uma coisa muito legal aqui, ó, tem 100 anos a Associação de Tecnologia de Consumidores nos Estados Unidos, ó. E aqui, ó, tem uma timeline que eu tava lendo, ó, até achei legal compartilhar com vocês, 1919, ó, na verdade são 105 anos já, né? A RCA, que era Radio Corporation of America, foi fundada, ó. Depois, em 22, introduziu o primeiro rádio, ó, com um gabinete. Depois, a Zenith Electronics, a Philo-T, não sei se não tem a ver com a Philips, depois alguma relação. Televisão, né? Demonstrou televisão. Aí depois teve aqui a Blaupunkt, na Alemanha, ó, os carros, rádio de carro. Depois, carro de rádio normal. 1950, a Associação de Televisão nos Estados Unidos. NBC, primeira televisão foi fundada, a estação de televisão, os HDs foram desenvolvidos, hard drive, né, modems, e Philco Safari foi a primeira televisão com bateria, em 1959, primeiro telefone de atendimento, secretária eletrônica, em 1960. E aí vamos dar um pulo aqui, em 1968, os primeiros computadores mouse foi demonstrado por Douglas Engelbart, mas só em 84 veio um computador comercial pela Apple, né? Floppy disk, 1970, primeira televisão, primeiro videogame para 1972, aí ali o Altair, o primeiro computador pessoal, 1975, Betamax, várias coisas juntas ali, 75, 76, VHS, né, fita cassete, 77, ó, fundação da Apple, o primeiro computador pessoal. Depois disso aí o Laserdisc ali, os tocadores, e aí aqui já vai para 1980, tem a primeira câmera VCR, né, de gravação, 81, primeiro computador, o ano que eu nasci, ó, primeiro computador pessoal da IBM, ó, Microsoft, com o DOS, né, DOS 6.22, que é que teve isso aí. Aí o primeiro CD em 82, telefone celular em 83, 84, a televisão a cores, com stereo television, ó. 85, CD-ROM, ó, método de armazenamento de dados. 87, os movie theaters começaram. Aí, closed caption, por exemplo, 91, CD-ROM com multimídia para o computador. 92, a mini disc. 93 ali, ó, o PDA, que é o Personal Digital System, que era tipo uns tabletzinhos assim. 94, GPS. Imagina tu viver sem GPS antes de 94. Blu-ray 95. Os caras estão gravando ali. 97 a primeira definição de primeira TV de plasma. 98 os HDTV. Caramba, nem é tanto tempo assim, ó. Imagina, eu me lembro de tudo isso aí. 2000 aqui é o primeiro Bluetooth, os dispositivos Bluetooth. 2001 rádio por satélite, outras coisas, de jogo pela internet, ó, com o Microsoft, que foi o Xbox e o PlayStation. 2002 Blu-ray, 2003 a câmera de HDTV, HD rádio. 2006 aqui, ó, os videogames de alta definição começaram a aparecer. E aí começa, ó, HDTV, Apple, o iPhone, ó, uma grande evolução, né? A televisão de OLED, Netflix, a televisão de HDTV, 2011 as televisões conectadas, smart appliances, né, os dispositivos de casa inteligentes, as impressoras 3D, câmeras 4K de celulares, e aí já está 2015 os VRs, né, realidade virtual, televisão de 4K, e aí 17 Switch, vai outras coisas, já ficou aí, vocês já se lembram disso. E aqui é uma coisa importante, ó, 2022 a OpenAI libera o ChatGPT, e 2023, ó, primeiro laptop com processador de 24 cores, ó, e a primeira televisão completamente sem fio de OLED, e várias outras coisas, né.
impressionante 100 anos de história dos eletrônicos, assim, da indústria eletrônica, e pensar que uns 30 e poucos, eu me lembro disso, né? Se for pensar, ó, a gente gosta de carro da década de 90, né? Eu gosto muito de carro da década de 90, né? Na década de 90 não tinha nem CD direito, não tinha DVD, não tinha internet direito, não tinha... Imagina, né? Olha só que loucura, como se for pensar, os carros tinham tecnologia a menos naquela... Não tinha, a tecnologia para hoje mudou muito, né? É impressionante isso, tô realmente surpreso. Essa linha do tempo me deixou bem surpreso mesmo, assim, de como as coisas evoluíram ao longo desses 100 anos e especialmente nos últimos anos foi fantástico. Até tem um ditado assim que os últimos 5 anos, os próximos 5 anos vão passar como os últimos 20 anos. Assim, o quanto vai evoluir de tecnologia nos próximos 5 anos vai ser o mesmo que os últimos 20 anos levaram. Mas, muito legal. Show. Agora eu vou pro hotel descansar um pouquinho e amanhã tem mais aí. Então, não vou pro hotel. Agora vamos fazer o seguinte, agora eu vim no outro hall aqui, que é o North Hall, que é o hall o norte, né? E já cheguei, aqui tem uma parte automotiva também, ó. Olha só isso aqui, ó. Standzão da Honda aqui, ó. Olha essa motinho elétrica da Honda aqui, ó. Sei lá se é uma bicicleta, não é uma bicicleta, porque não tem pedal. É uma motinha elétrica da Honda. Acho que eu já tinha visto alguma coisa disso aí. O conceito é muito louco, ó. A caixa assim. E aqui os caras têm... Ah, olha só. Essa tela é uma tela que mostra... É uma tela de projeção translúcida. Mas olha esse conceito da Honda aqui, ó. Tem uma tela de LCD aqui, ó. Que negócio maluco. Uma caixa quadrada, uma minivan gigante. Space Hub, eles chamam. É literalmente uma minivan gigante. Ó. Ah, você tenta virar para trás aqui, ó. Cara, eu teria uma dessas, certo. Acho muito legal esse negócio. Olha só, é uma limousine ali, ó. E aqui tem um outro carro conceito da Honda, ó. Ah, olha só a porta ali, tipo um DeLorean assim, ó. Asa de gaivota ali, ó. Ah, cara, que louco, meu. Olha só pra dentro lá, os bancos ali. Tem tela por tudo, ó. Por trás dos bancos tem tela, ó. Por trás dos bancos, na frente tem tela, ó. Tudo o painel é tela. Olha aqui atrás. Esse é um jogo de luzes aqui, ó. Muito legal. Saloon. Impressionante. Eles fazem muito carro conceito assim para mostrar a tecnologia, não necessariamente esses carros vão virar algum carro de produção, né? Olha só que legal isso aqui, ó. Uma empresa de, pelo jeito, scooter, moto elétrica, ó. Bicicleta elétrica, motor atrás aqui, ó. Os scooters. Eu tenho um parecido com esse aqui. Bem parecido com esse. É o da... Eu nem lembro. Nossa, cara, tem um monte de coisa, ó. Um monte de bicicleta elétrica aqui. E olha os scooters elétricos, ó. Ah, e aqui um que parece uns antiguinhos, ó. Moto elétrica, tudo. Tem uma moto maior aqui também, ó. Olha só. Carregando aqui, ó. Iade, ó. Vamos ver a performance dela aqui, ó. 320 volts, 0 a 100 em 4,9 segundos, 23 kW ó, de pico, ó, por 30 minutos. Que dá tipo 40 cavalos assim. 570 Nm de torque, caramba, o torque é grande. Deve virar para trás. Uma outra motinha aqui também. Essa é um pouco menos potente, ó. 7 kW. Mas deve ser barato também. Tem aqui, ó. O que é esse Mulan? Tem uns. Olha só esses jipão aqui, ó. Bolin
Bollinger Motors. Muito quadradão, um negócio muito legal. All elétrico, ó. Ah, esse aqui é um Jeep elétrico, ó. Então, todo robustão assim. Não sei se é convertido ou se os caras estão fazendo isso aqui, se é um carro conceito. Ah, um protótipo, ó. Bollinger B2 Truck. Esse aqui também deve ser um protótipo, ó. No protótipo assim não é um carro que vai virar de produção, provavelmente. E os caras têm outros... Tem caminhãozinho aqui, ó. Também elétrico, ó. E esse carro aqui, ó. 5RS. Mais de 1000 cavalos, ó. 0 a 100 de menos de 2 segundos, ó. Estão prometendo mais rápido que o Tesla. Tudo com os asteriscos aqui. O que será que é o... E dá pra reservar agora, ó. 800 volts, 2 velocidades, mais de 200 milhas por hora. Esse aqui é pra bater o Tesla Plaid, ó. Será que vai? 5RS. O conceito é diferente. Aqui, ó. Enquanto isso, deixa eu mostrar o caminhão elétrico aqui, ó. Como é que é a arquitetura dele, ó. A bateria aqui, ó. Pack de bateria aqui, inversores aqui, os módulos por aqui. Aqui não tem nada, aqui é tudo os hidráulicos, ó. E o motor elétrico aqui, ó, já toca direto o eixo, ó. Não tem cardan. Interessante. Bonito isso aqui, será que... E é meio um wagon, um sedã, não é sedã, é mais um wagon, ó. Carro pequenininho até. Estão botando para reservar agora aqui, ó. Aqui fala melhor, 1,95, mas não fala preço, ó. Não, esse aqui é outro, ó. Mullen GT-RS. Cara, esse aqui eu gostei, hein? $1000 de depósito com cartão de crédito, completar a revisão. Pricing will be confirmed. Ó, o preço, sem dizer o preço. Então eles estão pedindo um depósito, ó. Não sabe o range, quanto é que vai dar, 200 milhas por hora, 0 a 100, 1,95, ó, tipo o Tesla Plaid. Só que é um esportivo, ó, e $1000 de depósito e não sabe o preço, quanto é que vai ser. E também não diz a data aqui, ó. Os caras estão agressivos aqui, ó. Mas tá bonito, tá fazendo muito uma estratégia de pegar pré-venda assim, sem sequer tá pronto ainda, né? Mas olha só, tem outros carros aqui, ó. Vanzinha aqui é bem pequenininha. Eles têm os preços aqui, ó. Essa vanzinha aqui, ó, deve ser essa aqui, ó, $23.000. 34 uma maior, 68 aquele caminhão que eu mostrei lá. Pro mercado americano tá barato isso aqui. Os caras estão agressivos. Kyocera aqui, ó. Olha aqui, ó, Lincoln elétrico que tem aqui, ó. Um carro elétrico aqui, ó. É pra craft. É o motor na traseira ali, ó. Vamos ver se dá pra ver, ó. Cascade o motor. O inversor tá aqui, ó. Good. A few questions I can answer them. Tava andando ali, o cara perguntou se eu tinha umas perguntas, se eu tinha algumas dúvidas ali. Ele tem um carro elétrico, né, de circuito. Muito legal, o carro bem feitinho. Aí perguntei que VCU eles usavam, usam outra VCU, né? Mas o cara não tinha ouvido falar de Fueltech. Aí, resumindo da história, fiquei 1 hora conversando com o cara, ele mostrei, abri o software, mostrei tudo que a gente faz, o cara ficou impressionado. Já fiz uma venda aqui, ó. Já tem uns clientes aí para conversão de elétrico. Os caras são bons, viu? Os caras são competentes. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem mais moto aqui, ó, elétrica, ó. Ford. Interessante, ó. Pneuzão, olha só que bonito, ó. 1.200 Nm de torque, 150 kW, é 200 cavalos. 2,5, 0 a 100. Caramba, pneuzão, olha só. Olha só. Olha essa aqui, ó. O aro pega em volta aqui, ó. Caramba. Olha só isso aqui.
Caramba, o motor é na roda. Already shipping in Europe. O motor é na roda, ó. Tem só os cabos ali, a laranja são as 3 fases, ó, do motor. O motor é na roda. Ah, tem um outro painelzão aqui agora que eu vi. Caramba. Isso aqui eu gostei, hein? Impressionante, Verge TS Ultra. $44.900, ó. Já estão pegando reserva, ó. Impressionante. Tem outra aqui, ó, TS Pro, um pouco mais simples, ó. Mas também, mesmo esquema, $30 mil. Mesmo motor na roda, ó. Quem é que gosta de moto aí? Isso aí é uma interessante aí. Caramba, vai longe a feira lá ainda. E pra cá, não tanto. Vou dar uma passada aqui. Tem algum carro ali, ó. Mustang elétrico, né? Mas deve ser pra demonstrar algum dispositivo. Vamos ver o que os caras fazem. Não é nada muito relevante. Pra esse lado aqui não tem muita coisa. Vamos caminhar pro outro lado agora. Ah, aqui, ó. Siemens. Os caras têm... Aqui são uns braços biônicos aqui, ó. Ah, aqui mais bicicleta elétrica. Bonitinho. Os patinetes, umas mini motos elétricas aqui também, ó. Olha aqui, essa aqui, ó. Essa aqui vai pros guri, ó. Essa é uma mini bicicleta elétrica, ó. Bem pequenininha, ó. Premium Line. Legal. Skate elétrico, ó. Esse motor aqui, ó. Com correia, ó. Que legal. Aqui eu já tenho um stand grande lá da 3M. Depois eu vou voltar por ali. Ah, olha aqui o cachorro. Eu tinha visto isso aqui antes. Ó. Bonitinho. Tem mais de um, os caras têm, ó. O tamanho desse ali. Ó, o cachorro de verdade é. Olha como ele se movimenta ali, agora não dá pra ver, ó. Ah, esse aqui é uns robô de limpar a piscina, ó. Que ele faz com inteligência artificial, como é que limpa a piscina mesmo. Bem legal. Uns stand bonitão aí, ó. Essilor Luxótica, sei lá o que é isso. Ah, óculos. Abbott. É, essa parte aqui já saiu da parte de carros, assim, tá uma parte médica, assim, parte médica mesmo. Interessante. Ah, Alibaba, os caras têm stand aqui, ó. Roborock, os robôs de limpeza. Lotus Robotics. O que é isso? Ah, esse aqui é um negócio de limpeza gigante, ó. Olha só. Ah, limpeza de rua mesmo, assim. Que faz toda a limpeza. Os caras estão botando. Que chassi é esse? Interessante, ó. Então, pra quem daqui a pouco não entendeu o carro elétrico, ó, o motor inversor é tudo aqui atrás, direto, assim. Aqui tem as caixas de distribuição, parte do inversor. Ah, é Lotus mesmo, agora que eu vi. Lotus NO. É que, se eu não me engano, a Lotus foi vendida, acho que por alguma empresa. Mas é a Lotus mesmo, ó, só que os caras botaram o nome junto, ó. Uma empresa chinesa comprou a Lotus, acho que foi. Realmente tudo ali, ó. Os freios. Hey, hello. Galaxy. Olha ali como é que limpa.
Que é isso? Ah, é um food truck aqui, ó, que cozinha, ó. Drone soccer. Futebol de drone. Ah, dá pra ver. Gigabyte, quem nunca teve uma placa-mãe da Gigabyte de computador? Eu tive. Nem sabia. Edge Server. Os caras têm uns negócios gigantes aqui. Caramba. Ah, aqui, ó. Ah, virou um negócio mega profissional. Servidor, supercomputador. Ah, Segway aqui, ó, eu queria ver. Esse é o patinete que eu tenho, que eu esqueci. Eu tinha falado antes que eu esqueci o nome. Eles têm umas motos agora, ó. Bem legal isso aqui, ó. E olha aqui, agora eles têm o TV, ó. Caramba. Esse é o lançamento, ó. É o TV, mas deixa eu ver uma coisa aqui. Híbrido? Ah, tem um escapamento aqui, ó. Da Segway mesmo. Turbo, ó. Ah, é igual um Polaris. Parece ser um 4 cilindros turbo. Será que é igual ao Polaris? Ah, híbrido, aí ele tem um motor elétrico junto, ó. Que interessante. Ah, gostei, ó. Dois cilindros, esse aqui. Não, deixa eu ver quantos. Não, super vilão esse aqui, ó. Smart Commander. Ah, ele tem um motor 4 cilindros, ó. 330 HP, ó. 0 a 100 em 3,9 segundos. 7,9 kW de bateria, transmissão automática. Caramba, os caras se puxando, hein? Bah, impressionante, os caras fizeram então 4 cilindros turbo com 2.0 turbo, mesmo, acho que é um motor tipo do Polaris. E ainda motor elétrico junto. Que legal. Ah, os caras, Motorsports. Ah, tem o go-kart aqui, ó. Isso aqui é um cortador de grama, acho que é. Ah, kartzinho, ó. Legal. Os caras têm bastante coisa, né? Tá, os power bank deles. Aqui os patinetes, que eu tenho algum desses aqui, não sei qual é o modelo que a gente tem. Acho que é esse aqui, ó. Caramba, que legal. Tem umas barracas aqui, ó. Olha vocês verem. O cara tem gerador, ó. Os painéis solar abrem ali, ó. Tem tudo aqui, ó. Ali em cima, quando o cara para, ele abre o painel solar, ó. E aquilo ali carrega o sistema elétrico, a bateria, ó. O gerador, ó. Olha só. E aí o cara pode vir aqui, ó. Muito legal. Eu gostei, isso aqui da Segway, eu não sabia que os caras estavam fazendo isso aqui. Continuando aqui, indo pro último dia da feira. Hoje é sexta-feira, o último dia que a feira acontece, a CES acontece aqui em Vegas. Eu já passei toda a parte de automotivo, né? Que eram aqueles 2 pavilhões, assim, dei uma passada mostrada, discuti várias coisas ali, mostrei. E agora eu vou fazer um bônus para vocês, que é a parte de eletrônicos, de tecnologia, que eu gosto muito particularmente. Acho que muitos de vocês também, e eu acho que tem muita tecnologia que os caras estão introduzindo aqui que
que vai acabar chegando nas nossas casas, nossos carros depois, né? E vários outros meios. E eu acho que as principais coisas que está mostrando aqui, ó, é esse painel da LG, ó. A LG é um dos maiores expositores. Os caras têm um stand astronômico aqui, ó. Os caras têm são painéis aqui que eles chamam de OLED transparente, né? OLED T, ó. Então, isso aqui, ó, dá pra ver que é translúcido lá atrás, ó. E a impressão, é impressionante como é que fica a qualidade, assim, ó. Pelo outro lado, ó, enxerga, mas ele pode ser um painel feito, sei lá, algumas coisas assim que os caras estão mostrando aqui, ó. Pode ser uma janela, onde é que tu tira a transparência, ó. Aquela é uma sala de reunião aqui atrás, ó. Não é uma sala de reunião, na verdade é um ambiente. Tem tipo como se fosse aqui uma janela com fogo aqui, uma lareira, ó. Cara, What do you guys think? Amazing. I love it. Even feel the heat. É impressionante a qualidade, assim, ó. Impressive. Ganhou todos os prêmios aqui, ó. All the awards, good deal. Ganhou todos os prêmios, cara. Bombaram aqui, a LG apavorou o evento. E a qualidade das TVs, assim, é impressionante. Eles estão fazendo alguma demonstração. Me chamou a atenção aqui também que tem muito estrangeiro, mas muito estrangeiro. Obviamente os que mais são identificáveis, assim, tem muito oriental, vem muita gente da Coreia, do Japão, da China. Impressionante mesmo. Obviamente tem muito europeu também, só que às vezes o europeu tu não identifica. Só vê quando os caras estão falando. Na Café da Manhã tinha um monte de alemão falando. Então muito estrangeiro mesmo, assim. O pessoal realmente vem pra cá. E aqui, ó, esse é um carro conceito da LG, ó. Olha aqui, que coisa mais maluca, ó. Axpo. O carro é para ser um típico carro conceito, né? Aqueles tamanho pneu fita isolante, tem uma capa por cima da calota da roda ali, ó. Mas olha só o banco por dentro. Os tablets ali, ó. Tem negócio de bebida. O centro ao contrário, obviamente é para ser um conceito de carro autônomo, né? O painel ali na frente. Lá dá pra ver o painel. Bem interessante. Tem muita coisa de inteligência artificial, né? IA ou AI. Então, o pessoal tá realmente integrando assim tudo que é possível fazer com inteligência artificial. Que nem os lava-roupa, lava-louça, tal do gatinho ali. Realmente o stand maior de todos aqui é o da LG. Os caras estão fortíssimos aqui. As telas ali, ó, com projeção translúcida. Olha só essa micro LED, TV de micro LED. Cara, eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas a sensação de qualidade é impressionante. Impressionante mesmo. Olha aqui, ó. Hello. Hello there, how are you? Good. Olha aqui, ó. Dá pra fazer o desenho, tá medindo, ó, um homem adulto. Dá todas as informações assim de cada um, ó. Os olhos, onde é que tá olhando. Identificou as pessoas, ó. Aqui os caras fazem esse painel translúcido assim, pode ser tipo um monstruário, ó. Então ele mostra aqui exatamente o que tem por trás aqui da comida. Ó, faz propaganda. Isso aqui vai ser interessante. Tá e aí? filmando? Tô filmando. Ah, não, mas eu vou tirar uma foto com você. Ah, é? Bom, eu tô fazendo um episódio. Ah, bom, como é que tá? Tudo bem. Cara, você é o mentor da gente ter injeção eletrônica no nosso carro. Bom, deixa eu desligar aqui, vou bater um papo. Falei que tem estrangeiro, sempre tem brasileiro também, né? Legal. O cara tá visitando aí, reconheceu. Aqui tem várias coisinhas pequenas assim da LG que eles fazem
demonstrando as plantas. Isso aqui é uma coisa que eu tinha visto antes. Primeiro é tipo um trailer, ó, com cama aqui, ó, um armário ali, as coisas tudo, ó. Tipo uma cozinha externa, ó. Aqui a porta tudo digital, ó. Aqui pra dentro a cozinha, banheiro e o quarto. Realmente é um trailerzinho pequeno, um bom voyage. Aqui o porta-malas, ó, dá pra botar umas malas externas. Cara, muito legalzinho. Não sei se isso aqui virar produto mesmo vai fazer sucesso, hein? Muito legal. Agora, então, passamos o stand da LG, realmente maior de todos. Aqui, na verdade, não tem muito. Eu dei uma passada ontem aqui, tem algumas coisas que eu ia mostrar pra vocês. Uma que me chamou a atenção é essa aqui, ó, marca Aiva, da década, pra mim era muito forte na década de 80, 90, eu me lembro direitinho. E os caras parecem que estão retomando a marca, assim, pelo menos a minha impressão. Olha só, um som bem antigo aqui da década de 80, esse aqui, ó. Acho que é uma ideia dos caras de fazer algo retrô, assim. E a outra coisa que eu ia mostrar, ó, os patinetes, assim, uma coisa que os caras estão fazendo bastante é licenciamento de marca. Então, claramente a Reebok está licenciando a marca aqui, ó, e eles também fazem um com a marca Oracle, o Red Bull Racing aqui, ó, que é esse aqui eu tinha visto bastante, ó. Ficou muito legal toda a caracterização deles. Aqui tem também coisa de videogame antigo, assim, ó, os pinball, as coisas. Antes eu vi umas máquinas de pinball antiganas, assim, recriada. O cubo da Netflix, eu não sei o que os caras estão fazendo, mas tem uma fila enorme aqui, ó, pra entrar. E aqui, ó, esse aqui é o mesmo ambiente do SEMA, né? Eu vou dizer que eu fiquei muito perdido aqui para me entender onde é que era os stands, assim, ó. E aqui, ó, esse balcão aqui, ó, aqui tinha eu acho que era o stand da Toyota ou da Nissan, nem me lembro agora, mas era fechadão e não tinha, era fechado o fundo, então toda essa parte era um standzão e aqui entrava pro hall central, que é o hall central, na verdade, que é o nosso stand é tipo lá naquele canto, então o stand da Fueltech na SEMA aqui, vou tentar chegar ali onde é que era, vou chegar, né, no caso, onde é que era o nosso stand, ó. Mas aqui eu vou passar pelo outro lado e no final eu chego onde é que era o stand da Fueltech mesmo, ó. Os caras têm vários stands assim, são muito fechados, isso que chamou a atenção, assim, os caras querem que tu entre dentro e faça uma fila para entrar, impressionante. As cadeiras de massagem aqui, ó, relaxar, aqueles negócios de tirar foto girando. Isso aqui é grande também. Saída. Ah, é coisa de DJ, ó. Cara, impressionante, ó. Os corredores assim fechados, ó. E aqui é o fundo de tudo, ó. A Hisense tá forte aqui. Ah, é. Fone de ouvido, equipamento. Aqui, ó. Já abre um pouco, ó. Isso aqui, ó. Fun Happy, amazing. O que é isso aqui? SK Wonderland. Cara, é impressionante o porte dos stands aqui. Tô impressionado mesmo, assim. Obviamente é uma indústria muito forte. Os caras gastam muita grana aqui. Eu não consigo sair da minha cabeça, assim, porque a gente é uma empresa pequena, né? E tem, obviamente, um nicho de mercado bem menor, mas aqui, nesses meios, assim, é impressionante mesmo, assim. Os caras são fortíssimos, sabe? Aqui já tem um monte de stand. Aqui já parece mais SEMA e PRI, ó. Até um carro aqui, ó. Bonito, estiloso. Cara, legal, bem fastback, assim, ó. A traseira dele aqui, ó. Conceitozão. Rompe. Esses carregadores aqui eu
eu uso dos caras. Hello. É, aqui é a parte no canto do canto mesmo, assim, é bem os standzinhos pequenos. Ah, esse aqui é os carregadorzinhos, ó. Eu tinha visto já. Que sorriem. Olha só, 165 polegadas, TV de 165 polegadas, 4K micro ali, impressionante. Ah, agora aqui, ó, stand da Sony, ó, esse aqui eu tava procurando, ó. Aqui os caras têm bastante coisa de automotivo, ó. Olha, provavelmente um carro conceito de algumas coisas, né? Todos deve ser dos sensores deles de direção autônoma. Ah, aqui, ó, questão de produção de vídeo da Sony. Ah, aqui também, ó, o Future of Content Production, produção virtual, ó. Tudo assim. Sim, produção tudo virtual, digamos assim. O que reduz tudo. Impressionante. PlayStation. Acabei de comprar um PlayStation 5 pro Pedro, pros guris lá. Tão feliz da vida. Ah, tem uns jogos aqui, ó. Um parênteses, até o PlayStation, quem é ligado ao videogame mais assim vai saber, mas impressionante. Ficou anos não disponível para venda, não conseguia comprar, e o preço é um absurdo, assim, agora que finalmente voltou ao preço normal, tipo, que é $500, coisa assim. Impressionante, jogos aqui, a PlayStation VR. Ah, agora eu tô entendendo, ó, essa parte aqui, ó, no SEMA fecha ali, ó, nessa cortinona aqui, ó, e aqui eu nem lembro se era aberto isso aqui, acho que no SEMA não tinha, ó, e o nosso stand é mais ou menos onde é que tá aquele da Samsung ali, ó. Ah, aqui, ó, a fila é uma joint venture, uma parceria entre a Sony e a Honda. Então, Sony Honda Mobility, olha só que interessante. São projetos aqui, não sei se isso aqui vai sair do papel, mas Sony e Honda desenvolvendo os carros, ó. Você vê ali, ó, LCD na frente, ó. Imagina se bate frente esse negócio. Quebra todas as telas, tudo, né? Mas, bom, quebra igual, né? Olha o painel no meio ali, ó. Design bem conservador até, mas provavelmente é um carro que está com cara de sair mesmo. Ah, dá para ter avisos aqui, ó. Que eles estão fazendo demonstração da tecnologia do carro, de direção autônoma. A volante que todo mundo criticou da Tesla, agora estão todos usando, ó. Aqui, ó, Insta 360, aquela câmera 360 graus que eu uso é da Insta, ó. Deixa eu ver o que os caras têm aqui de diferente. A Agfa Foto, essa aqui também é uma marca das antigas aqui, ó. Kodak tá aqui, o que os caras estão fazendo? Será que eles estão retomando a marca? Eu não sei se alguém acabou de ver alguém comprou essa marca e está assumindo a marca Kodak, porque Kodak é uma das mais renomadas marcas, assim, uns cases inclusive de fracasso, né? Porque é uma empresa que não se atualizou na década de 90, 2000, assim, e a foto digital veio e eles não conseguiram correr. Agora estão fazendo aqui, ó, estão tentando retomar a marca, ó, relógio, um monte de coisa. Mas claramente meu chute é que alguém assumiu a marca e está tentando trazer ela de volta. Ó. Mas olha só que também o stand parado, os caras sentados ali sem interesse nenhum. Tem bastante disso também aqui. Ah, o standzão da Samsung, ó. Cara, eu vou te dizer que o nosso stand era aqui, ó. Olha, ó, Samsung pegou nosso lugar do SEMA. Fizeram um stand um pouquinho maior, ó. Caramba, que loucura.
Acho que até não tem fila aqui, vou entrar. Entender como é que os caras fazem isso de fila e entrar. Aqui tem uma parte de sustentabilidade, como é que eles estão fazendo. Aqui as parcerias com a Tesla, SmartThings, que é as redes da Samsung. Vou passar por aqui, ó. Aqui é tudo que é os equipamentos conectados, assim, ó. Só uma divisão só de pet aqui, ó. Pet care. O monitoramento. E a parte de videogame nos Galaxy. Esse aqui é o gatinho deles aqui, como é que chama, que brinca com os animais, que brinca com as crianças. Bowley. Essa TV nova aqui, ó, micro LED. Não sei se dá pra ver na TV, mas na imagem da câmera, mas é impressionante assim, ó. Impressionante. É quase flat atrás, ó. Tecnologia de micro LED. Como é que é feito, ó. Os painéis. Olha o tamanho dessa TV. Caramba. Dá pra montar painéis, ó. Os transparentes que nem a LG. Mas a LG apresentou melhor. Mas... Isso aqui é uma interessante que eu tava curioso de ver, ó. Essa aqui, ó, a imagem desse aqui tá sem a inteligência artificial para fazer um upscale de qualidade. E esse aqui tá, ó, dá pra ver ali aqui, ó, que o upscale fica, ele realmente aumenta o número de pixels, assim, a resolução. Mas dá pra ver aí, mas interessante. Então é o 8K aí, o upscaling, subir a resolução para 8K por inteligência artificial das imagens. Não, e aqui é do áudio, ó, também. Parte de cozinha. Aqui, realmente, as máquinas de lavar e secar, as coisas. Galaxy Unpacked. Tá, então eles vão revelar um novo no dia 17 de janeiro, ó. Vão revelar provavelmente um novo telefone, ó. Mas até um monte de gente eu sei que tem sempre uma dúvida, né? Muita gente, ou o cara prefere Apple ou Samsung. E eu minha vida inteira usei Android, praticamente sempre Samsung, sempre gostei muito e fui meio reticente assim até a usar Apple, sabe? Porque eu realmente, na minha cabeça, assim, a Apple de 15 anos atrás era muito trancada, tinha um monte de limitações. Só que eu fui perceber, e a razão por que eu troquei para um Apple, o desenvolvimento dos aplicativos que acontecem de telefone, qualquer aplicativo que tem no teu telefone, da maneira como os desenvolvedores fazem, sempre desenvolvem para a Apple primeiro, porque a Apple é muito mais rígida na forma de aprovar os aplicativos, de validar e tem que ser aprovado por eles para botar digamos, no App Store.
versus a Samsung e Android, que na verdade tem bem menos controle. Então tu desenvolve para a Apple, faz funcionar, dá tudo certinho. Quando tiver tudo certinho, tu vai lá e adapta ele pro Android. Poucas empresas fazem assim o desenvolvimento, acho que é impossível tu fazer o desenvolvimento totalmente nos dois. Então tu adapta para o Android, aí acaba tendo muito mais bug no Android do que no Apple. Felizmente os caras conseguiram, felizmente a Apple conseguiu uma maneira tão massiva de todo mundo usar os aplicativos celulares deles, assim, que a maioria dos aplicativos que acaba a gente usando a maior parte do tempo são realmente desenvolvidos para a Apple primeiro e acaba sendo muito mais fluido. Então é muito mais, na prática eu percebi que é muito mais confiável, tipo o próprio Instagram, esses outros aplicativos, eles sobem os vídeos com mais qualidade, acaba tendo mais engajamento, até o algoritmo parece que funciona melhor se tu usa o Apple. Então, sei lá, eu sei que vai ter gente que vai ter opinião contrária, mas essa é a minha opinião. E troquei pro Apple e acabei bem satisfeito mesmo. Até brinco com meus amigos que têm Samsung, que o Luiz especialmente, os outros que moram, vocês vão trocar também, porque a não ser que a Samsung dê uma reviravolta aí, vamos ver até os lançamentos que vai ter. Nunca diga nunca, mas hoje eu prefiro usar um iPhone, um Apple aí, tá mais satisfeito. Então tá, esse foi o stand da Samsung. Aqui ó, TCL, que é uma marca de TV, tá bem grande, os caras estão fortíssimos. Cara, eu tô muito impressionado com essas estruturas. Não consigo nem captar o tamanho do negócio aqui, ó. Aqui é tudo mais ou menos a mesma coisa, os painéis, o que vê no vidro ali refletido, que é basicamente um projetor aqui embaixo que reflete no vidro. Ah, eles estão lançando telefone, ó. Ah, não. Ah, sim, as telas de telefone. Interessante. Uma parte do telefone é 120 Hz, outra parte é 60. Ó, TV de 144 Hz. Caramba. Esse monitor de videogame. Aqui a Hisense também é outra marca de TV que está crescendo muito. Também está mostrando coisas assim. Também, ó, cara, stand gigante, ó, frente inteira aqui, ó. Nikon, a Nikon é muito mais que lente, câmera, fabricação. Telescópio. Olha a estrutura de câmera aqui que os caras têm. Tudo com uma câmera ali na ponta. A TV de 163 polegadas. Ah, aqui também um carro conceito. Hello, good morning. Morning. Yeah, that's not a Lexus, right? Deixa eu fazer um pedido para vocês aqui, ó. Nos últimos episódios, no episódio lá do dia 30 de dezembro, né, do Vectra parte 2, eu fiz um pedido para vocês fazer os comentários para reforçar o vídeo, para dar um feliz ano novo ali, mas na verdade é um teste de engajamento que eu queria fazer também, até por causa do algoritmo, né, do YouTube. Uma das coisas que é muito importante é a seguinte: para esses vídeos chegarem mais pessoas, ter um comentário, pode ser qualquer comentário assim, claro, se for uma coisa positiva, e se for alguma coisa real assim, obviamente melhor, mas se vocês puderem, deixem um comentário no vídeo, entre lá no celular ali, digitem algum comentário ali e também deixem um like, porque essas coisas ajudam o vídeo a chegar a mais pessoas e uma das motivações minhas também é, obviamente, que esses vídeos atendam, cada vez cheguem a mais pessoas e mais gente, mais públicos assim. Então, por favor, deixe um comentário aqui se vocês gostaram desse episódio. Se não gostaram, pode falar também, não tem problema. Eu estou aqui compartilhando muito do que eu vivo, ou do que eu passo, que é relacionado com carros, que é relacionado com tecnologia. Hoje foi um episódio bastante de tecnologia, então eu acho que é uma parte legal de comentar com vocês. Chegando aqui no stand da Bosch também, que é uma grande empresa de segmento, né? Várias coisas aqui, ó. Muito de
Essa aqui também é uma feira de negócios, né? Então, muita gente que vem aqui, eles vêm com agenda marcada, eles vêm com reuniões, eles vêm para tratar, né? Que nem eu fiz as reuniões com a Amazon, por exemplo, tinha outras reuniões ali. Então, acaba fazendo esse tipo de coisa. Mas, mesmo assim, é impressionante a quantidade de estrutura que os caras trazem, tudo. Eu tô realmente impressionado, abriu minha mente, sabe? E uma das outras coisas que, para mim, abriu a mente, assim, toda essa parte de conectividade, de inteligência artificial, o que isso aí vai influenciar na nossa indústria, vai influenciar nos nossos produtos, é uma coisa que realmente é muito, muito legal. Espero que tenham curtido esse episódio, foi, de novo, um episódio um pouco diferente, né? Mostrei uma feira para vocês que a gente não está participando diretamente, mas muita coisa que a gente aprende aqui, eu acho que vocês também acabam curtindo a parte de tecnologia e indiretamente, né? Muitos de vocês vão trabalhar, muitos de vocês até trabalham com isso, mesmo quem não trabalha, eu acho que é uma maneira legal de compartilhar com vocês isso aí. Espero que tenham curtido de novo. Não se esqueça de deixar um comentário lá e um like no vídeo, se inscrever, né, também. Estamos batendo aí para chegar daqui a pouco, acho que está em 300 e poucos mil inscritos, vamos ver se a gente chega nos 400, 500 e assim por diante, quem sabe um dia a gente chega a 1 milhão de inscritos aí, vamos ver. Então tá, pessoal, obrigado, um abraço e espero que semana que vem tem projetão aí, ó, novidade aí no canal. Tchau!